Imagina o centro do seu tórax, não como um espaço vazio entre os pulmões, sabe? Mas sim como um bairro super movimentado, perfeitamente organizado. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O nosso tema é o mediastino. A missão aqui é mapear essa região, entender os limites exatos e como ela se divide, tudo com base no material que a gente recebeu. E o que é fascinante, assim, é que entender essa geografia é fundamental. Não é só uma curiosidade anatômica, né? É a base para localizar estruturas vitais, como o coração, os grandes vasos sanguíneos. Conhecer os limites do mediastino é tipo conhecer as ruas de uma cidade antes de tentar achar o endereço específico. Perfeito. Ok, então vamos desvendar isso. A definição mais básica que os materiais dão é que o mediastino é essa área, essa região que fica entre os dois pulmões, bem no meio da cavidade torácica. Uhum. E para visualizar, a melhor forma que eu achei foi pensar nele como uma caixa. Uma caixa, exato. Uma caixa tridimensional que guarda as estruturas mais importantes do corpo. E como toda caixa, ela tem paredes, um teto e um chão. Isso. Vamos montar essa caixa, então. A parede da frente, que seria o limite anterior, Certo. é o osso externo. Aquele osso chato que a gente sente bem aqui no meio do peito. E a parede de trás, o limite posterior, Aí a nossa coluna vertebral. a coluna inteira. Não, especificamente as 12 vértebras torácicas. De T1 lá em cima até T12 lá embaixo. Nossa, faz todo sentido. Pensa na lógica disso. Na frente, a gente tem um escudo ósseo, o externo, que protege de impacto. E atrás, a estrutura mais forte do tronco, a coluna, que serve de viga de sustentação. É uma arquitetura de cofre, né? Totalmente uma arquitetura de cofre. Agora, o teto da nossa caixa, o limite superior. Os materiais descrevem como uma linha imaginária, um plano meio inclinado. Ele começa na frente, naquele V que a gente tem no topo do externo, a incisura jugular, e vai para trás até o topo da primeira vértebra torácica, até 1. É, na verdade, uma abertura, né? É a porta de entrada. É por ali que estruturas que vêm do pescoço, tipo a traqueia e o esôfago, entram no tórax. Boa, a porta de entrada do bairro. E para fechar a caixa, o chão, o limite inferior. O diafragma. Exato, o músculo da respiração, o diafragma. Ele forma uma base muscular toda curvada que separa o tórax do abdômen e vai até a T12, a 12ª vértebra. Pronto, nossa caixa está montada. Externo na frente, coluna atrás, essa abertura em cima e o diafragma embaixo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o design é simplesmente genial. A gente tem limites rígidos, ósseos para proteção máxima, e um limite muscular dinâmico, que é o diafragma, permitindo movimento para a respiração. É uma combinação de armadura e flexibilidade. Ok, então já temos essa caixa protetora, mas a organização interna é onde a coisa fica realmente interessante, né? Não é só um espaço aberto lá dentro. De jeito nenhum, seria um caos total. A anatomia precisa de compartimentos para ser funcional. E a primeira grande divisão do mediastino é a mais importante de todas. Ele é dividido basicamente num andar de cima e um andar de baixo. O mediastino superior e o mediastino inferior. E para fazer essa divisão, tem uma linha bem precisa. É um plano horizontal, uma fatia imaginária que corta o tórax. Isso. Na frente, essa linha passa por um ponto que dá para sentir na gente mesmo, o ângulo external. Aquela crista onde a parte de cima do externo se junta com o corpo do osso. O famoso ângulo de Loewis. É o primeiro marco anatômico que todo estudante de medicina se orgulha de achar em si mesmo. É o nosso "você está aqui" no mapa do tórax. É um ponto de referência crucial. Exato. E essa mesma linha, partindo do ângulo external, vai reto para trás e cruza a coluna bem no espaço entre a 4ª e a 5ª vértebras torácicas, o disco T4, T5. T4, T5. Então, tudo que está acima dessa linha é o mediastino superior e tudo que está abaixo, o mediastino inferior, que é um espaço bem maior, por sinal. E é crucial entender que essa divisão não é aleatória, sabe? Ela tem um propósito organizacional muito importante. As estruturas que passam ou ficam no mediastino superior são bem distintas das que a gente encontra no inferior.
E qual a importância prática disso? Para um cirurgião ou um radiologista, por exemplo, saber se um problema está acima ou abaixo dessa linha já limita drasticamente as possibilidades. Pensa só, esse plano cruza pontos importantíssimos. É onde a traqueia se divide nos brônquios, é onde o arco da aorta começa e termina. É uma encruzilhada. Uau! Isso muda a perspectiva. Não é só decorar um limite, é entender por que ele existe. Então essa divisão já nos dá uma pista enorme. Mas a exploração não para aí, né? O andar de baixo, o mediastino inferior, que é maior, também é subdividido. A analogia que as fontes usam é de um apartamento de 3 cômodos. Exato. E o que define a planta baixa inteira desse apartamento é o coração. Tudo no mediastino inferior é definido em relação ao coração. É isso mesmo. A grande referência é o coração e aquele saco que o envolve, o pericárdio. Com base nele, a gente divide o mediastino inferior em 3 partes: anterior, médio e posterior. Certo. Vamos começar pelo cômodo da frente, o mediastino anterior. É um espaço bem estreitinho, quase virtual em adultos, que fica espremido entre o externo e a frente do pericárdio. É um espaço pequeno, mas clinicamente ele faz muito barulho. É aí que fica o resto do timo, uma glândula do sistema imune, principalmente em crianças, e é o palco clássico dos famosos tumores dos 4 T's: timoma, teratoma, tireoide e o terrível linfoma. 4 coisas bem diferentes competindo por esse espacinho. Que aula! Ok, esse é o cômodo da frente. Agora vamos lá para trás, o mediastino posterior. Ele fica entre a parte de trás do pericárdio e a coluna vertebral. É a área de serviço do nosso apartamento, né? Isso, um corredor super movimentado. Por ali descem o esôfago, a artéria aorta, veias importantes. O material que a gente analisou também inclui os brônquios principais nessa região. Sim, exatamente. E por isso um problema ali pode comprimir várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro de um caso de um cisto nessa região que causava dificuldade para engolir, só porque empurrava o esôfago contra a coluna. A localização era tudo. Incrível. E isso nos leva ao cômodo principal, a sala de estar. O mediastino médio. O coração da casa. Exatamente. Basicamente, ele é o que sobrou entre o anterior e o posterior. E o principal morador é o coração, bem no centro, protegido pelo pericárdio. Junto com ele, as raízes dos grandes vasos, a aorta subindo, o tronco pulmonar, as grandes veias chegando. Isso levanta uma questão sobre a lógica do corpo, né? A organização toda é cardiocêntrica. A pergunta é sempre: a estrutura está na frente do coração, atrás do coração ou junto com o coração? Essa classificação simples tem implicações diagnósticas enormes. É fascinante ver essa organização. Mas, ao mesmo tempo, para quem está estudando isso, seja na faculdade ou se preparando para uma prova, a quantidade de detalhes é absurda. Lembrar quais nervos passam onde, quais os limites vertebrais exatos, é um volume de informação gigante. É um desafio monumental. A anatomia exige muita memória visual, espacial, e para consolidar esse conhecimento é preciso muita, mas muita repetição. É um desafio mesmo, desenhar, fazer mapas mentais e, claro, resolver milhares de questões para testar o conhecimento. Não tem atalho. E falando em preparação, e nesse desafio de memorizar tantos detalhes, a gente sabe que ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br ou baixa o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa organização do material de estudo é tão fundamental quanto a organização anatômica que a gente está discutindo. Uma coisa espelha a outra. Totalmente. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Voltando para a nossa análise, o que fica claro é que o mediastino médio não é só mais um dos 3 cômodos. Ele é o protagonista. A impressão que dá é que o anterior e o posterior só existem para definir o que está na frente e atrás do coração. O coração não está simplesmente no mediastino médio. O mediastino médio existe por causa do coração. Ele é o centro de tudo. Exatamente. E essa localização central não é por acaso. É estrategicamente perfeita.
No mediastino médio, o coração está na posição mais protegida do tórax, com o externo na frente e a coluna atrás. E de lá, os grandes vasos saem como rodovias de uma metrópole, distribuindo sangue para o corpo todo. O mediastino, então, não é só um espaço, é a infraestrutura de suporte para o motor do nosso corpo. Ótimo. Para a gente amarrar tudo, vamos só recapitular os pontos principais. Primeiro, definimos o mediastino como essa região central do tórax, uma caixa com limites bem claros, externo, coluna, a abertura superior e o diafragma. A estrutura fundamental. Um cofre com uma porta de entrada e um chão que se move. Segundo, vimos que essa caixa se divide em 2 andares, o superior e o inferior, por um plano que vai do ângulo external até T4, T5. Uma divisão que, na prática, é o grande organizador do tráfego de estruturas ali. E terceiro, o andar inferior é subdividido em 3 cômodos com base na sua relação com o coração, o anterior, o médio e o posterior. Isso, o coração é o Sol e os outros compartimentos orbitam em volta dele. E ter esse mapa mental é o primeiro passo para interpretar qualquer exame de imagem do tórax e entender o que está acontecendo ali dentro. Visão completa. Perfeito. Tani, analisamos hoje como um mediastino é dividido nesses compartimentos. O material menciona estruturas como os brônquios e os grandes vasos atravessando essas fronteiras. Isso me deixa com uma reflexão final, assim. Como será que essa organização em caixas influencia a maneira como as coisas dão errado? Como uma infecção ou até um câncer se espalha ali dentro? Será que essas fronteiras, tipo o pericárdio, funcionam como barreiras de contenção, impedindo que um problema se alastre? Ou será que, ao contrário, os espaços entre elas criam corredores escondidos que podem, na verdade, facilitar a disseminação de uma doença de um compartimento para o outro de forma